Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Por um acaso, você já parou para pensar de onde vêm todas as mercadorias que utilizamos no dia a dia? Por exemplo, esse brinquedo que a minha filha tanto gosta, essa cola que ela usa na escola, cola branca, essa xícara que eu acabei de tomar meu cafezinho, daqui a pouco vou pedir outro. Esses produtos tecnológicos, por exemplo, como o celular, que a gente tanto gosta, né, e é tão útil nos dias atuais, principalmente nesses tempos de aulas remotas, de pandemia do coronavírus. É essa história que a gente vai contar hoje. A história da Revolução Industrial. Como começou esse processo? Tá? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. A história da primeira Revolução Industrial, que aconteceu apenas em um país, apenas na Inglaterra. Tá? Só que antes de começar, eu quero citar um texto para vocês que cai muito no vestibular sobre esse tema. Ele é baseado nas ideias de Thomas More, na obra Utopia. Eu dei uma adaptada no texto, tá? Para a gente ilustrar e começar essa aula. Se não entender o texto, ele vai ficar um pouco estranho. Assistam a aula até o final que vai ficar bem claro o significado dele. Vamos lá, pessoal. Vou recitar o texto. As ovelhas são animais tão mansos, tão dóceis, tão fofinhos, mas que ao mesmo tempo são tão ferozes que comem as casas, comem as terras e comem até as pessoas. Qual será o significado desse texto? Quer saber? Acompanhe até o final. Hoje é dia de Primeira Revolução Industrial. Bora, pessoal! Bom, pessoal, para dar início à nossa aula, aí lembrando, a gente vai explicar aquele textinho das ovelhas carnívoras daqui a pouco. Achou estranho? Parece, né? A primeira Revolução Industrial, não tem como a gente falar assim, começou no dia tal, de tal ano. Não, tá? Então, a partir da metade do século XVIII, tá? Alguns historiadores falam em 1760, outros falam em 1780, até a metade do século XIX. Então, de 1760 até 1860, né, datas aí aproximadas. Esse seria o período da primeira Revolução Industrial. Aí, como dica, já pensando no vestibular, no Enem, a primeira Revolução Industrial aconteceu apenas na Inglaterra. Então, a Inglaterra foi a pioneira desse processo, tá? O início aí da atividade industrial. Bom, um resumo aqui das mudanças que virão. Primeiro, a gente vai ter uma mudança muito significativa no modelo de produção. Então sai o modo de produção feudal, o modo de produção artesanal, e as máquinas elas passam a fazer parte do processo produtivo. Então essa é a grande revolução, a introdução de máquinas no processo produtivo. Aí está em vermelho para vocês, ali guardem essa informação porque ela pode ser muito importante para o vestibular. Por exemplo, a definição de revolução industrial. Pode ser a introdução, a maquinofatura, né? A introdução de máquinas no processo produtivo. Essa revolução ela trouxe grandes transformações econômicas. Por exemplo, sai o modo de produção feudal, entra o modo de produção capitalista. A troca da força de trabalho pelo salário, por exemplo. Tá? A produção baseada na força do capital. A burguesia como classe dominante. Então, grandes transformações econômicas e também sociais. A gente vai ter a transição. A população ela começa a migrar do campo para as cidades. As cidades começam a crescer de forma muito rápida, muito acelerada, causando grandes problemas sociais também. As cidades crescem de forma desordenada, a estrutura das cidades não estava preparada para receber tanta gente ao mesmo tempo. Então, muita pobreza nesse período, na fase inicial da Revolução Industrial. Então, grandes transformações no modelo de produção, introdução de máquinas, mudanças econômicas, mudanças sociais. A produção ela vai ser acelerada. Mas, professor, por que a produção vai ser acelerada? Você introduz máquinas no processo produtivo, muda a forma de produção, então a produção ela fica mais rápida, né? Contribuindo aí para, por exemplo, o barateamento dos produtos. Quanto mais você produz, mais barato o produto é. Teremos também uma revolução nos transportes, tá? O surgimento do motor a vapor, aí mais tarde o motor a explosão, vai causar uma grande revolução nos transportes. Aí eu separei aqui, por exemplo, a locomotiva a vapor.
né, que foi uma grande revolução nos transportes, porque antigamente você tinha a carroça, então que puxada ali por 1, por 2, 4 cavalos, que transportava as mercadorias. Com o motor a vapor e a invenção das primeiras locomotivas, várias estradas de ferro são construídas pela Europa, depois nos Estados Unidos, mais tarde no Brasil também, e a forma de produzir em terra vai ser alterada completamente. Mais pessoas e mais mercadorias serão transportadas em um tempo muito menor. Aí deixa eu até separar para vocês aqui, vou colocar aqui do lado, essa charge, ela cai muito no vestibular, e ela fala sobre a evolução dos transportes. Então você tem aí um mundo maior, onde o sistema de transporte ele era mais lento, aí o mundo vai encolhendo até ficar pequenininho. Ah, professor, mas como assim? O mundo encolheu fisicamente? Lógico que não. É que o tempo para percorrer as distâncias é que ficou menor. Tá? Então guarda essa charge que apareceu aqui, ó, porque ela aparece muito no vestibular e ela tem tudo a ver com essa revolução nos sistemas de transporte. Beleza? Bom, surge também mais tarde, tá? Principalmente na segunda revolução industrial, novos meios de comunicação, por exemplo, o telégrafo, transmissão de mensagens por impulsos elétricos, né, sem a presença da pessoa, então você estica cabos e a mensagem é transmitida através desse cabo. Essa foi uma grande revolução, permitiu que as mensagens chegassem rapidamente ao seu destino. Cabos foram atravessados no Atlântico, ligando a Europa aos Estados Unidos, por exemplo. Aí mais tarde vem o telefone, o rádio, a televisão, os satélites, os celulares. Então é um processo de evolução, de aceleração da produção, de evolução tecnológica, de melhoria nos transportes, de melhoria nos sistemas de comunicação. Aí a gente vem com os problemas. Por quê? Se você acelera a produção, se a produção é maior, o consumo acompanha e você aumenta a pressão sobre os recursos naturais. Em pouco tempo, devido à Revolução Industrial, o uso de recursos naturais, de matéria-prima, de minérios, por exemplo, aumentou exponencialmente, aumentou demais nos últimos anos, causando grandes impactos ambientais. Por exemplo, o aumento da poluição, a queima de combustíveis fósseis, que acelera o aquecimento do planeta, agrava o efeito estufa. Tá, pessoal? Então, essa listinha aqui é para a gente ter uma base do que vai falar. Então, é o processo de revolução industrial. Lembrando, a gente vai falar hoje apenas da primeira fase, né? Lembrando que a gente tem a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, e para alguns historiadores, geógrafos, a gente já está vivendo a quarta revolução industrial, que é a fase das TIs, da tecnologia da informação, da robótica, da nanotecnologia. Tá? Mas hoje a gente vai ficar na primeira, no início do processo de revolução industrial. Combinado, pessoal? Vamos lá, então. Bom, ela começa na Inglaterra. Isso aqui cai bastante no vestibular. Então apareceu lá a perguntinha para você. Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Essa listinha aqui, ela explica os motivos. Primeiro, a Inglaterra, ela passou pela Revolução Inglesa, que foi uma revolução da burguesia, dos comerciantes, que chegaram ali com Oliver Cromwell a assumir o poder. A Inglaterra viveu um período de república. E no governo do Oliver Cromwell, ele criou os atos de navegação. Os produtos ingleses só poderiam ser transportados por navios ingleses. Tudo que entrava e saía da Inglaterra só poderia ser transportado por navios ingleses. Isso fez com que o dinheiro, o capital, ficasse no país, evitando a fuga de recursos. Por exemplo, a Inglaterra não pagava frete para outros países. A Inglaterra também ela tinha uma forte política mercantilista. Qual que era o objetivo da política mercantilista? Acumular riquezas, principalmente ouro e prata. E nesse processo a Inglaterra ela foi muito eficiente. Ela tinha, por exemplo, um acordo com Portugal, chamado Tratado de Methuen, que é conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. A Inglaterra vendia panos, tecidos para Portugal, e Portugal vendia vinhos para a Inglaterra. Ora, desse negócio aí, deixa eu até colocar meu rosto aqui, desse negócio, o Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, Portugal dançou, porque a Inglaterra vendia muito mais tecidos para Portugal do que Portugal vinha para a Inglaterra. O que aconteceu então? Muitos recursos portugueses, o ouro brasileiro, por exemplo, acabou indo parar na Inglaterra. Então a gente pode considerar que o Brasil ajudou a financiar a primeira revolução industrial. O ouro brasileiro, que Portugal retirava daqui e depois usava para pagar os produtos ingleses. Olha, de certa forma participamos aí da primeira revolução industrial. Então aqui a gente já tem dois motivos.
A Inglaterra tinha um governo com forte influência da burguesia, tá? A Revolução Inglesa, mais tarde a Revolução Gloriosa. Eu vou deixar essa aula que trata desse tema especificamente no começo dessa aula aqui, tá? Uma política mercantilista que tinha como objetivo principal o acúmulo de riquezas, e a riqueza na época, principalmente os metais preciosos. Parte desses metais preciosos vieram do Brasil, passando por Portugal, chegando na Inglaterra. A Inglaterra também tinha no seu território jazidas de carvão mineral e minério de ferro. O carvão mineral é a fonte de energia principal desse período, então a queima do carvão mineral para a produção de energia, para abastecer, por exemplo, os motores a vapor, e a Inglaterra também tinha no seu território muito minério de ferro. Então esses fatores, eles ajudam a explicar por que a Inglaterra foi a pioneira. Uma burguesia influente, que tinha interesse na atividade industrial, um governo que favorecia essa atividade também, uma política mercantilista que garantiu o acúmulo primitivo de capital esse que vai ser investido na construção de fábricas, por exemplo. No território inglês, grande quantidade de carvão mineral, combustível do período, e minério de ferro, que é a matéria-prima principal desse período. Então a Inglaterra tem em seu território a matéria-prima e a fonte de energia. Faltava o quê? A mão de obra. É aí, pessoal, que a gente chega no textinho que eu recitei no começo da aula. Um processo que houve na Inglaterra, que é conhecido como cercamentos. Cercamentos ou enclosures, tá? Pode aparecer assim em inglês no vestibular para vocês. É também conhecido como política dos cercamentos ou lei dos cercamentos. A Inglaterra, no interior, tinha chamadas terras comunais. Nessas terras viviam os camponeses. Os camponeses produziam alimentos para sobreviver. Tá? Então, uma agricultura de subsistência. Com o crescimento da atividade industrial, cada vez mais era necessário matéria-prima. E qual que era a principal atividade industrial da Inglaterra nesse período? A produção de tecidos, a indústria têxtil. E qual era a matéria-prima principal? A lã de carneiro e ovelhas. O que começou a acontecer na Inglaterra? Devido à atividade industrial crescente, o comércio de tecidos aumentando, os camponeses que viviam nas terras comunais começaram a ser expulsos, as terras foram cercadas e no lugar da produção agrícola, criação de ovelhas. Ora, a produção agrícola, principalmente sem máquinas, exige muita mão de obra. Já a criação de ovelhas não, um pastor é suficiente para uma grande quantidade de ovelhas. O que começou a acontecer no campo? Os trabalhadores que viviam da agricultura, trabalhavam ali na agricultura, eles perderam suas terras, perderam seu emprego na área rural e sem condições de sobreviver na área rural tiveram que migrar para onde? Para as cidades. Então, essa é a política dos cercamentos. As terras comuns na Inglaterra, devido ao crescimento da indústria têxtil, precisava de lã. Essas terras elas foram cercadas, por isso cercamentos. Os camponeses que viviam nas terras foram expulsos, aí sem opção tiveram que migrar para as cidades, e no lugar da produção agrícola, criação de ovelhas. Essas ovelhas, produtoras de lã, que abasteciam as fábricas inglesas. Aí lembra do textinho? As ovelhas são animais tão mansos, tão fofinhos, mas que ao mesmo tempo comem as terras, comem as casas e comem até as pessoas. Qual que é a explicação? A criação de ovelhas fez com que os camponeses perdessem suas terras, perdessem suas casas e também desapareceram do campo, tiveram que migrar para as cidades. As cidades inglesas, elas vão começar a ficar lotadas, tá? Tem até essa imagem aqui para simbolizar, olha só, uma gravura da época que mostra uma cidade inglesa lotada, a população pobre. Como as cidades vão ficando muito cheias, está sobrando mão de obra. Então você vai ter mão de obra barata disponível para trabalhar nas fábricas inglesas. Tudo bem, pessoal? Slide importantíssimo. Por que a primeira revolução industrial começou na Inglaterra? Por que a Inglaterra foi a pioneira? Um governo com forte influência da burguesia, uma política mercantilista agressiva. A Inglaterra conseguiu acumular muito dinheiro, parte desse dinheiro veio do Brasil, inclusive. No território inglês, você tinha o combustível, o carvão mineral, e a matéria-prima principal na época, que é o minério de ferro. Então, as condições naturais garantiam tanto o combustível quanto a matéria-prima. E, além disso, você tinha mão de obra disponível, mão de obra barata para trabalhar nas fábricas. De onde veio essa mão de obra? Devido à política dos cercamentos, os camponeses tiveram que sair da área rural e migrar para cidades em busca de emprego. Mão de obra sobrando significa salário barato.
Bom, aí quais são os antecedentes? Como que era a produção antes da Revolução Industrial? Então a gente tem ali no começo, ó, as oficinas artesanais, que é um modelo de produção medieval. Como que era? Você tinha lá a família, estava em casa, uma oficina na própria casa, ali trabalhava o pai com o filho que ajudava, ou ele tinha algum aprendiz. Só que esse artesão, ele era o dono dos meios de produção. Ó, termo importante. O que são os meios de produção? São as ferramentas utilizadas para produzir uma determinada mercadoria. Então, nesse modelo, nas oficinas artesanais, o artesão ele era dono de todo o processo produtivo, desde a compra da matéria-prima, ele era dono dos meios de produção, ele era dono do local de produção, a fabricação do produto inteiro e também a venda do produto. O artesão ele controlava todo o processo. Só que esse modelo ele tem um probleminha, a produção é muito lenta. É uma produção que era para atender a população medieval, que crescia lentamente. Então, um modelo produtivo baseado na mão de obra artesanal, mão de obra familiar, onde o artesão ele controlava todo o processo, ele era dono, inclusive, dos meios de produção. E esse modelo era muito lento, atendia ao período medieval. Mas conforme a população começou a crescer, esse modelo já não dava mais. Tá? A produção era muito lenta. Aí começam a surgir as primeiras manufaturas, principalmente na Inglaterra, um pouco na França também. Qual que é a diferença agora? Um empresário, ele contrata vários artesãos. Então, o empresário ele tem um barracão, aí ele contrata vários artesãos. Esse empresário, ele vai ser o dono dos meios de produção. Ele é o dono das ferramentas. Tá? Então, o martelo, a tesoura, a matéria-prima, ele é dono dos meios de produção. Tá mudando, não tá? Aí, esse ponto aqui é de extrema atenção e muito cobrado no vestibular. Com a implantação do sistema de manufaturas, tem início a divisão do trabalho em etapas. Divisão do trabalho em etapas. Aí sobre isso tem um textinho, que é do Adam Smith, que é considerado um pai do liberalismo econômico, que trata da divisão do trabalho. Ele visitou uma fábrica de alfinetes e ele fez uma descrição lá do processo produtivo. E eu separei esse textinho para vocês. Ó. Dá uma olhada aqui. Um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Montar a cabeça já é uma atividade diferente, e alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Esse texto, pessoal, ele aparece muito. Eu já vi mesmo em muitas questões, né, que envolvem a Revolução Industrial, esse textinho do Adam Smith. Lembrando, considerado o pai do liberalismo econômico. Bom, o que ele observou na fábrica de alfinetes? A divisão do trabalho em etapas. O que a divisão do trabalho em etapas causa? A aceleração da produção. Por quê? Cada artesão faz uma etapa. Como ele faz uma etapa só, ele vai ficando especialista naquela etapa e acelera a produção. Tá? Então, tem início com as manufaturas a divisão do trabalho em etapas. Aí, detalhe importante, o artesão ele perdeu o controle do processo produtivo. Nas oficinas artesanais, o artesão ele fazia o produto inteiro. Desde o começo, ele era dono dos meios de produção. Com a implantação das manufaturas, um empresário, ele é dono dos meios de produção, ele tem um local de produção, a produção era dividida em etapas, o artesão ele não sabe mais fazer o produto inteiro, ele faz apenas uma etapa. Aí o que sobrou para o artesão oferecer? A sua força de trabalho. Ele oferece a sua mão de obra em troca de um salário, que a gente conhece como capitalismo. Tá, pessoal? Então aqui tem os antecedentes. A gente tem o modelo de produção medieval, as oficinas artesanais, que é basicamente uma produção familiar, produção muito lenta. Vem as manufaturas, e nas manufaturas tem início, atenção no vestibular, a divisão do trabalho em etapas, cada artesão fazendo uma parte. Ele perde o controle do processo produtivo, ele passa a oferecer a sua mão de obra em troca de um salário. E a Revolução Industrial em si começa quando? Quando a introdução de máquinas no processo produtivo, que a gente conhece como maquinofatura. Por exemplo, o tear hidráulico. O tear é um aparelho que ele trança as linhas para fazer o tecido. Então, antigamente você tinha o tear manual, a pessoa manualmente ela empurrava lá a ferramenta para trançar a linha. Então, a produção era lenta. Com o tear hidráulico,
ou o tear hidráulico, que era muito grande, ele substituiu dezenas de pessoas e acelerando a produção. Então, ao invés de dezenas de pessoas, você tinha uma pessoa que ficava ali cuidando do tear hidráulico, movido pela força da água. Tá? Então, a introdução de máquinas no processo produtivo vai revolucionar a produção, vai aumentar a capacidade produtiva. Porém, o trabalhador ele vai perder espaço. A máquina vai substituir a mão de obra já a partir desse processo. Imagina hoje em dia, né? Isso vai exigir menor qualificação do trabalhador. Por quê? Antigamente, lá na produção artesanal, o artesão ele fazia todo o processo. Agora não. Ele faz apenas uma etapa ou fica apenas manuseando a máquina é que faz o trabalho. Como a atividade dele não é mais tão especializada, o valor da mão de obra diminui, o salário diminui. Outra coisa fundamental, né, que é a característica da primeira revolução industrial, a invenção do motor a vapor. Tem até o esquema dele aqui, ó. Olha só. Temos aí na imagem, então, pessoal, um exemplo do que é um motor a vapor. Mas para ficar bem simples mesmo, pensa em casa, no dia a dia. A tua mãe colocou, ou você mesmo, colocou o feijão para cozinhar. Então aquele cheiro de feijão no vinho. Sabe quando a panela de pressão ela começa a fazer tch, 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 e aquela válvula começa a girar? Pensem assim no motor a vapor. Então qual que é a base? Você aquece a água aquecida, as moléculas expandem, gera pressão, a água está aprisionada, então gera pressão. Essa pressão ela é canalizada para movimentar, por exemplo, engrenagens. Esse é o motor a vapor. Tá, pessoal? Muito simples, né? Mas foi uma grande revolução mesmo. Tá? Lembrando, ele foi inventado por Thomas Newcomen em 1698 e foi aperfeiçoado. James Watt ele conseguiu diminuir para o tamanho e gerar mais energia, tá? Em 1769. Então, o motor a vapor ele foi uma grande transformação, uma grande revolução, principalmente nos transportes. Eu comentei agora há pouco, né? Surge a locomotiva movida a vapor, então substitui a carroça, mais pessoas e mais mercadorias são transportadas em um tempo muito menor e também no transporte marítimo. Porque antes do motor a vapor você tinha as caravelas. As caravelas, embora já muito avançadas nesse período, elas dependiam da força da natureza, da força dos ventos, das correntes marítimas. Com o motor a vapor, adaptado aos navios, por exemplo, o Titanic, né, aquele filme que tem aquele ator que parece comigo, o Leonardo DiCaprio, né? O navio Titanic, gigantesco, ele era um navio movido a vapor. Então, a invenção do motor a vapor, ela vai trazer uma grande revolução nos transportes. Mais pessoas e mais mercadorias são transportadas em um tempo menor, tanto em terra com a locomotiva, quanto na água com os navios a vapor. Então, a velocidade do navio a vapor e a capacidade de carga era muito maior do que das caravelas. Então, quando a gente fala de revolução industrial e primeira revolução industrial, o motor a vapor é um dos símbolos dessa fase. Mais tarde veio o motor a explosão, que é o motor a gasolina, por exemplo, que vai substituir o motor a vapor. Qual que é a vantagem do motor a explosão? Ele é menorzinho e consegue produzir muito mais energia. Um tema que pode cair muito no vestibular em relação à Revolução Industrial são os impactos ambientais. Basicamente, toda atividade industrial ela gera impactos. Lembra, a gente comentou no começo da aula, de onde vêm as mercadorias que consumimos? Da atividade industrial. E toda atividade industrial ela gera impactos. Dependendo da atividade, esse impacto é maior ou menor. Por exemplo, a mineração do ferro, do carvão, grandes impactos. É só lembrar aqui no Brasil, né, o acidente que teve em Brumadinho, né, foi uma barragem que estourou e contaminou o rio. Então, essa barragem era rejeito, né, o que sobra da atividade de mineração de ferro. Então, grandes impactos ambientais. A queima do carvão mineral, né, que era a fonte de energia do período, a queima do carvão produz uma grande quantidade de gases tóxicos, né, que contaminam a atmosfera. Lembrando, você nesse período, na fase inicial, você não tinha nenhuma legislação ambiental, nem a preocupação ambiental existia ainda. Então a queima do carvão dá início a esse processo de agravamento do efeito estufa, de lançamento de CO2 na atmosfera. Lembrando, a queima do carvão é muito poluente. Desmatamento, no caso da Inglaterra, para abertura de pastagens, mais ovelhas, mais matéria-prima para abastecer a indústria têxtil. O crescimento desordenado nas cidades,
Lembrando, devido à política dos cercamentos, muita gente sai do campo e vai para as cidades crescem de forma desordenada, acúmulo de lixo, esgoto. Teve um período em Londres, né, que ficou conhecido como o Grande Fedor, né, porque o esgoto ele era lançado no rio, sem nenhum tratamento. E chegou um momento, né, que o cheiro ficou insuportável. Aí o governo teve que tomar algumas medidas para evitar o mau cheiro nas cidades. Então são vários os impactos ambientais. Aí lembrando, a atividade industrial em si, ela causa impactos ambientais. Dependendo da atividade, esse impacto ele pode ser maior ou menor. Hoje em dia a gente tem uma legislação muito dura, muito severa em relação a isso, mas que ainda precisa ser aprimorada. Imagina nessa época, né, pessoal? Nem a preocupação ambiental ainda existia. Agora vem um ponto de extrema atenção para tudo. Situação dos trabalhadores. Tradicionalmente, quando um país ele começa a sua revolução industrial, então a maioria dos países passaram por ela, os trabalhadores no início eles não têm direitos, ou têm poucos direitos. Não foi diferente na Inglaterra que teve o início do processo, os trabalhadores inicialmente não tinham nenhum direito, nem a ideia de direito trabalhista existia ainda. O Brasil, quando ele passa por sua fase de industrialização, né, no começo do século XX, os trabalhadores também não tinham direitos. Então a gente vai falar agora desse processo, da luta dos trabalhadores por direitos trabalhistas, tá? Bom, então no início a gente tem a ausência, os salários eram baixos e as jornadas longas, então trabalhava muito, ganhava pouco. As fábricas, os ambientes, guarda essa palavrinha, os ambientes eram insalubres. O que é insalubre? É tudo que faz mal à saúde. Então você tinha uma fábrica escura, suja, os equipamentos eram perigosos. Imagina isso, as máquinas novas sendo adaptadas, engrenagens girando no meio das pessoas. Os acidentes de trabalho eram muito comuns, muito comuns. Então, as fábricas em si já eram um ambiente insalubre. Baixos salários, longas jornadas de trabalho, sem direitos, sem proteção trabalhista, ambientes sujos, mal iluminados, insalubres, máquinas perigosas. Vários eram os acidentes de trabalho e as pessoas não tinham nenhum direito. Os empresários, pessoal, eles tinham o objetivo de ter o maior lucro possível. E um dos custos que eles tinham era com mão de obra. Por isso, muitos empresários interessados em ter o maior lucro possível davam preferência para contratar a mão de obra feminina e crianças, mas criança mesmo. Tá? Porque pagavam menos, o salário das mulheres e das crianças era menor. Tá? Então imagina a situação, nenhum direito trabalhista, as mulheres nas fábricas sofriam vários tipos de violência, inclusive sexual, e as crianças. Aí para isso eu separei um relato de uma criança, um depoimento que um trabalhador infantil deu ao parlamento inglês. Dá uma olhada nisso. Lembranças de Jonathan Doe. Quando eu tinha 7 anos, fui trabalhar na fábrica do Sr. Marshalls, na cidade de Shrewsbury. Se uma criança estava sonolenta, o inspetor tocava no ombro da criança e dizia: "Vem aqui." Em um canto no quarto havia uma cisterna cheia de água. Ele levantava o menino pelas pernas e emergia na cisterna. Depois do banho, ele mandava a criança de volta para o trabalho. Viram? A criança trabalhava 16 horas por dia, 14 horas por dia, parava apenas para comer e muitas vezes não podia nem sentar. E estava sonolento, pegava pelas pernas, afundava na água e mandava de volta para o trabalho. Então, pessoal, nessa fase inicial, nem a ideia de direito trabalhista e a preferência pela mão de obra feminina e infantil. Por quê? O valor da mão de obra era menor, pagava menos. Essas condições, elas acabaram fazendo com que surgissem movimentos sociais. Um deles, por ser tão exótico, ele é muito cobrado nos vestibulares. É o movimento ludita, também conhecido como ludismo, que começou lá em 1810. Eles são conhecidos também como quebradores de máquinas. Atenção, quebradores de máquinas. Eles tinham um hino. Primeiro eu vou falar o hino, tá? Vou recitar o hino para vocês. E depois a gente fala o que foi esse ludismo. Então, hino dos quebradores de máquinas. Já apareceu em várias questões aí dos vestibulares. De pé ficaremos todos e com firmeza juramos quebrar tesouras e válvulas e pôr fogo às fábricas daninhas.
Ora, o que foi o movimento ludita? As máquinas que começaram a aparecer, elas começaram a tomar o emprego das pessoas. Então surgiu o tear hidráulico, muitas pessoas eram demitidas e substituídas pela máquina. Então esse movimento ele culpava as máquinas pela fome, pela miséria, pela tragédia social do período. Então se a culpa era das máquinas, qual que seria a solução? Quebrá-las. Então foi um movimento inspirado num personagem que ninguém sabe se existe, Ned Ludd, por isso ludismo. Então esse personagem teria dado início ao processo. Os luditas eles saíam para as ruas com machados, com marretas, com barras de ferro e atacavam as fábricas. Tem até uma imagem aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, que ilustra isso. Eles atacavam as fábricas e quebravam as máquinas. Se a culpa do desemprego, da miséria era das máquinas, então a solução quebrá-las. Obviamente, né, pessoal, que não deu certo. O movimento foi reprimido com muita violência e os líderes foram presos e enforcados. Outro movimento muito importante da época foi o cartismo. O cartismo, por quê? O nome deriva da Carta do Povo, escrita por William Lovett, considerado um radical na época, tá? Radical não, ele está exigindo direitos que as pessoas não tinham nesse período. Então, o cartismo, o nome tem origem na Carta do Povo, escrita por William Lovett. O que estava nessa carta? O que eles queriam? Devido às péssimas condições, eles exigiam direitos. Melhores condições de trabalho, então direitos trabalhistas. Mas não era só isso. Nessa carta, eles também falavam de direitos políticos. Por exemplo, o sufrágio universal masculino. Todos os homens deveriam ter direito de voto. Os trabalhadores deveriam ter representantes no parlamento. Então, é outro movimento muito importante, o cartismo. Então, eles produziam vários panfletos, faziam comícios, organizavam greves, lutando por direitos. E o ponto principal foi a Carta do Povo, endereçada ao parlamento inglês, exigindo direitos trabalhistas, direitos políticos, direitos sociais. Obviamente que o parlamento inglês não aceitou. Os líderes também foram perseguidos. Outra característica importante desse período é o surgimento das trade unions, sindicatos, associações que representavam os trabalhadores. Representavam em busca do quê? Em busca de direitos trabalhistas. O resultado desse processo, desses movimentos, foi a melhoria lenta das condições. Alguns direitos trabalhistas começam a surgir. Por exemplo, limitação do trabalho infantil. Não proibiram inicialmente, mas diminuíram o tempo e a criança tinha que ter o tempo para estudar. A jornada chegava a 16 horas por dia, foi reduzida para 10 horas por dia, já é muita coisa também, mas os direitos trabalhistas, historicamente, eles são resultados das lutas sociais. Então temos aqui dois exemplos, tá? O ludismo, que era um movimento mais radical, que queria quebrar as máquinas. Imagina, né, pessoal? A gente vai invadir uma fábrica e quebrar as máquinas porque elas estão retirando o emprego das pessoas. Se nessa época estava acontecendo, imagina hoje em dia. E o cartismo, a Carta do Povo, exigia tanto direitos trabalhistas quanto direitos políticos e sociais. E esses movimentos acabaram resultando em alguns direitos. Repetindo, os direitos trabalhistas são resultados de um processo de luta, processo histórico. Muita gente morreu para que a gente tenha os direitos trabalhistas atuais. E a sociedade? Bom, o que muda na sociedade? A gente tinha lá a sociedade feudal, clero, nobreza e os servos. Aí, com a Revolução Industrial, já dentro da política mercantilista, a burguesia começa a ganhar espaço e a burguesia vai ascender como principal classe social, a classe mais rica, a classe que detém o poder econômico, detém o capital, dona das fábricas, dona das terras, substitui a nobreza no topo da pirâmide social. E na base a gente tem agora o proletariado, que são os trabalhadores das fábricas e também agora os camponeses. Esses têm a mão de obra explorada pela burguesia. O que sobrou para o proletariado nesse processo? Ele perdeu o controle do processo produtivo e agora ele vende a sua mão de obra em troca de um salário. Aí, pessoal, essa foi a história da primeira Revolução Industrial. Lembrando, a primeira Revolução Industrial ela aconteceu apenas na Inglaterra. Cai bastante no vestibular. Por que foi só na Inglaterra? Um governo com forte influência da burguesia. Okay? A Inglaterra tinha no seu território o carvão mineral, o combustível da época, e o minério de ferro, a matéria-prima da época. A Inglaterra conseguiu acumular muito capital, muito dinheiro, e parte desse dinheiro veio do Brasil, o ouro brasileiro que acabou financiando, em parte, a Revolução Industrial Inglesa e a mão de obra barata.
muita gente disponível para trabalhar nas fábricas. Ah, de onde veio essa mão de obra barata? Devido principalmente na época à política dos cercamentos. Os camponeses foram expulsos do campo, as ovelhas que comem gente, e tiveram que migrar para as cidades, lotando as cidades. Cidades cresceram de forma desordenada, mas estava cheio de mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas inglesas. Lembrando que, com o aumento da produção industrial, grandes impactos ambientais que a gente sente até hoje. É isso? Aí lembrando, hein, pessoal, qualquer dúvida, temos aqui os nossos vários canais. Opa! Para vocês mandarem mensagem ou aqui mesmo pelo YouTube. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos juntos construir a história. Ovelha que come gente, meu Deus.